Bom, pessoal, agora vamos fazer o estudo do sistema de tratamento de esgoto, especificamente voltado aqui para a etapa secundária e terciária do tratamento de esgoto, de efluentes. Bom, tratamento secundário, qual que é o papel dele? Remover a DBO em suspensão, que é matéria orgânica em suspensão fina, não removida no tratamento primário, que não teve dimensão suficiente para decantar no tanque decantador primário, na etapa primária do tratamento. Quer dizer, não decantou, continuou no esgoto, no efluente. Então existe a outra etapa que tem a capacidade de realizar essa remoção da matéria orgânica em suspensão, DBO em suspensão. A DBO solúvel também, solubilizada, seria matéria orgânica na forma de sólidos dissolvidos, que com certeza na etapa primária não iria remover mesmo, não é o papel da etapa primária do tratamento, né? Não consegue remover material solubilizado. E remoção de nutrientes. Especificamente é o tratamento biológico, o tratamento secundário é denominado também de tratamento biológico, porque se utiliza de micro-organismos presentes no próprio esgoto, adaptados ao esgoto, que têm a capacidade de remover essa matéria orgânica presente ainda no esgoto. E posteriormente, o tratamento terciário, como eu havia falado na aula anterior, para remoção de micro-organismos patogênicos, compostos não biodegradáveis, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos e sólidos em suspensão que ainda permaneceram na massa líquida do efluente, do esgoto. Bom, tratamento secundário. O principal objetivo do tratamento secundário é a remoção da matéria orgânica. Então, esta se apresenta nas seguintes formas, como já havia falado, reforçando aqui, a matéria orgânica dissolvida, então a DBO solúvel, a qual não é removida por processos meramente físicos, né? Como a de sedimentação, grade, né? Está solúvel, solubilizado, né? Então não consigo remover nas etapas anteriores. A matéria orgânica em suspensão, que seria a matéria orgânica presente, suspensa ou particulada, como eu disse anteriormente, que não decantou nos tanques decantadores da etapa primária do tratamento, a qual é em grande parte removida no tratamento primário. Sim, mas nem toda ela consegue decantar devido ao tempo de retenção desse esgoto que fica no tanque por questão de horas, até ele entrar e sair, né, e ir para a próxima etapa. Mas os sólidos de decantabilidade mais lenta, né, persistem nessa massa líquida de esgoto, por isso que eu preciso de mais uma etapa, né, que seria essa especificamente relacionada ao tratamento secundário. Então, os processos de tratamento secundários são concebidos de forma a acelerar os mecanismos de degradação. Tipo, é um processo simulado, vamos falar assim, de autodepuração que ocorre no rio. Então, isso é otimizado em tanques, né, para que ocorra esse processo de degradação por ação de micro-organismos. Então, assim, a decomposição dos poluentes orgânicos degradáveis é alcançada em condições controladas, em intervalos de tempo menores do que nos sistemas naturais, porque o processo é otimizado, trabalha-se com uma concentração de micro-organismos alta, presentes no lodo, que vai se formando e ficando ali uma alta concentração de micro-organismos que periodicamente deve ser removido, esse lodo, né, na presença dos micro-organismos. Enquanto nos tratamentos, nas etapas preliminar e primária, predominam mecanismos, operações de ordem física, no tratamento secundário, a remoção da matéria orgânica é efetuada por reações bioquímicas realizadas por micro-organismos, bactérias, protozoários, fungos. Então, são os micro-organismos que vão se alimentar dessa matéria orgânica presente em suspensão, partículas finas ou então solubilizada. Então, o tratamento secundário inclui unidades para o tratamento preliminar, que não inclui as unidades para o tratamento primário. Então, aqui está fazendo essa ressalva já aqui assim, né? Você não entra direto, vou fazer só o tratamento secundário.
Normalmente, né, você tem que fazer o preliminar, às vezes pula o primário, como eu citei anteriormente, e entra com a etapa secundária do tratamento. Aí se utilizam de mecanismos, de operações, de equipamentos, lagos de estabilização e variações disso, vários tipos, né, de lagos, lagoas preparadas. Não são lagoas naturais, são lagos, lagoas escavadas com impermeabilização de borda e de fundo, para não contaminação do solo, principalmente o lençol freático. E porque eu citei, né, não se usa lagoa, né, não é recomendado lagoa para colocar, descartar esgoto. Mas aqui no caso eu estava me referindo à lagoa natural, né? Aqui já seria construída especificamente para o tratamento. Os lodos ativados e variantes, tratamento anaeróbio ou anaeróbico e disposição sobre o solo, que também é um tipo de disposição, de tratamento, injeção no solo. Então, lagoas facultativas. Então, vamos falar das etapas do tratamento secundário que são utilizadas. Então, dentre os sistemas de lagos de estabilização, lagos, lagoas, o processo de lagoas facultativas é o mais simples, dependendo unicamente de fenômenos puramente naturais. Então, o esgoto afluente entra em uma extremidade da lagoa e sai na outra extremidade oposta. Ao longo deste percurso, que demora vários dias, uma série de eventos contribui para a purificação do esgoto. Tá vendo? Elas não são muito fundas, o lodo vai se acumulando, de tempo em tempo deve ser removido, depende do nível de acúmulo, e isso vai estar relacionado à carga poluidora presente no esgoto, mas de qualquer forma, tá vendo? A gente tem aqui na ilustração a grade, desarenador, medidor de vazão e aí a lagoa, feita artificialmente, com o fundo impermeabilizado, com lonas específicas, material resistente, que serve para fazer essa contenção de fundo e de borda para não ter penetração no solo e não contaminar o lençol freático. E após o tratamento, aqui a ilustração, né, do corpo receptor, quer dizer, não está então colocando direto no corpo receptor, está realizando o processo de tratamento. As lagoas geralmente são mais baratas, o tempo de retenção é na ordem de 15 dias, mais ou menos. Já os reatores, o tempo de retenção é questão de horas. Mas o problema aqui de lagoa é o espaço. O espaço físico utilizado é grande, então muitas vezes a empresa não tem isso disponível, muitas vezes uma lagoa não é suficiente. Vamos ver métodos que utilizam mais de uma lagoa, uma após a outra, com o intuito de complementação do tratamento, né, para atingir o nível de remoção desejado. Como eu falei, a primeira coisa é caracterizar o esgoto, a carga poluidora presente, adotar os processos que estou apresentando para vocês e, posteriormente, né, com o processo implantado, verificar o nível de remoção após o tratamento. Você analisa antes o esgoto bruto e analisa depois o esgoto tratado. Os níveis de DBO, DQO, pH, enfim, para fazer esse monitoramento do tratamento. Então, o uso de lagoas facultativas. Então, é um processo, né, aplicado. Sistema de lagoas anaeróbias, lagoas facultativas. Então, o esgoto bruto entra numa lagoa de menores dimensões e mais profunda. Devido a menores dimensões dessa lagoa, a fotossíntese praticamente não ocorre. Então, no balanço entre o consumo e a produção de oxigênio, o consumo é amplamente superior. Então, predominam, portanto, condições anaeróbias nessa primeira lagoa, quer dizer, ausência de oxigênio. Predominam, portanto, os processos, né, por ação de micro-organismos anaeróbios. Então, lagoa anaeróbia. A lagoa facultativa recebe uma carga de apenas 40 a 50% da carga
do esgoto bruto. Em relação ao início, né, a carga poluidora, já ocorre uma grande remoção aqui na faixa de 40% a 50%. Depois entra na lagoa facultativa. Ah, sim, lagoa facultativa, eu não comentei por que esse termo. Porque mais do meio para o fundo não tem oxigênio, praticamente não tem oxigênio. E já do meio para cima já tem uma certa concentração de oxigênio. Por isso que ela é facultativa. Mais para o fundo eu vou ter a ação de bactérias anaeróbias e mais para cima aeróbias. Porque então por isso que ela é facultativa. Tem um mix aqui, um misto de bactérias que atuam nessa lagoa. Além da luz solar, o sol está aqui assim também ilustrado, porque ele atua também, os raios ultravioleta auxiliam na remoção de micro-organismos, coisa que eu não tenho essa possibilidade nos reatores. Porém, em locais frios, em regiões muito frias, o processo fica prejudicado por causa da queda da temperatura, consequentemente da queda do metabolismo dos micro-organismos que estão atuando nesse processo de tratamento. Aí ainda a gente tem a lagoa aerada facultativa. Tá vendo? Ela é aerada. Ela é aerada, tem processos de aeração. Ainda facultativa, porque o processo de aeração não é suficiente para manter uma concentração de oxigênio na massa líquida. Tá vendo? Então a principal diferença com relação à lagoa facultativa convencional é quanto à forma de suprimento de oxigênio. Enquanto na lagoa facultativa o oxigênio vem principalmente de fotossíntese, no caso da lagoa aerada facultativa, o oxigênio é obtido através de equipamentos denominados aeradores. Então são boias normalmente flutuantes com motores e pás giratórias, essas pás submersas, e aí ficam aerando. Aqui eu tenho um gasto energético porque eu precisei disso para otimizar o tratamento. Normalmente, por que se aera o processo? Você tem que investir em equipamentos, em gasto energético, e então normalmente você acaba sendo obrigado para atingir o nível de remoção desejada. Então a lagoa é denominada facultativa pelo fato do nível de energia introduzido pelos aeradores ser suficiente apenas para oxigenação, mas não para manter os sólidos, bactérias e sólidos do esgoto em suspensão na massa líquida. Ainda vai ter a formação de lodo, seria nesse sentido. Então a aeração não é suficiente para aerar toda a massa líquida. Então sistemas de lagoas aeradas de mistura completa, lagoas de decantação. Tá vendo? As lagoas de decantação, a lagoa de decantação é dimensionada com um tempo de retenção bem reduzido, em torno aí de 2 dias, enquanto a facultativa, o tempo de retenção já é bem maior também, como eu citei anteriormente, na faixa de 15 dias. Lógico, está relacionado ao comprimento dela, a lagoa de decantação ou a lagoa facultativa. Então, nela os sólidos vão para o fundo, onde são armazenados por um período de alguns anos, após o qual são removidos. Há também lagoas de decantação com remoção contínua do lodo de fundo, através de bombas acopladas em balsas, para fazer a sucção do fundo. Eu posso estar removendo isso constantemente. Então, a lagoa aerada de mistura completa, a aeração é maior, não deixa decantar, por isso que eu preciso de uma lagoa posterior a essa para ocorrer a decantação e formação do lodo. Então, por isso que eu preciso de associação aqui de duas lagoas. Mas observem que sempre tendo aqui o sistema de gradeamento, os desarenadores, então seria o que é a etapa preliminar, medidor de vazão, que é um acessório, enfim, do sistema, saber a vazão, o volume que está entrando no processo. E aí, então, aqui no caso, não tem a etapa preliminar, a etapa primária, desculpa, não tem a etapa primária. Aqui já está sendo ilustrada a etapa secundária do processo, o tratamento biológico. Sistema de lodos ativados e variantes. Então,
Aqui no sistema de lodos ativados, os tanques são tipicamente de concreto, diferentemente das lagoas de estabilização. Isso para se economizar em termos de energia para a aeração. Parte da matéria orgânica em suspensão sedimentável dos esgotos é retirada antes do tanque de aeração, através do decantador primário. Quer dizer, aqui já está ilustrado, tá vendo? Um decantador primário. E aqui já são tanques, tá vendo? De alvenaria, como foi falado, aqui assim. E depois aqui um sistema ainda de decantador secundário, mas utilizando ainda tanques, né? Então o sistema de lodos ativados convencional ocupa áreas bastante inferiores ao sistema de lagoa. Quer dizer, existe uma redução da necessidade aqui de espaço físico. Então isso que acaba direcionando na escolha também o espaço físico, o nível de remoção desejado, né? A carga poluidora do esgoto, o nível dessa carga poluidora que será removido, que se deseja remover. Aeração prolongada, então no sistema de lodos ativados convencional, o lodo permanece no sistema de 4 a 10 dias. Então, com esse período, a biomassa retirada do lodo excedente requer ainda uma etapa de estabilização no tratamento do lodo por conter ainda um elevado teor de matéria orgânica na composição celular. Então, caso a biomassa permaneça no sistema por um período mais longo, da ordem de 20 a 30 dias, daí o nome de aeração prolongada, recebendo uma carga de DBO do esgoto bruto que o sistema convencional. Então haverá uma menor disponibilidade de alimento para as bactérias, enquanto no sistema convencional a estabilização do lodo é feita separada, na etapa do tratamento do lodo. Na aeração prolongada ela é feita conjuntamente, no próprio reator. Então isso acaba otimizando o processo, né? Você já sai com o lodo estabilizado. Aí tem o fluxo intermitente, não é muito utilizado, mas existe, enfim, batelada. É o oposto do contínuo, o intermitente, o batelado, ou seja, enche-se o tanque, espera-se ocorrer o tratamento, espera-se um tempo e depois descarta esse efluente e enche novamente, começando do zero. Então, por isso que é intermitente. Não é muito vantajoso, porque você vai acumular, né? Então você precisa de vários tanques para dar conta do processo, porque de repente o processo ainda está gerando, o processo industrial ainda está gerando efluente, então ele tem que ir para algum lugar, né? Ou então vou ter que parar o processo, então não é vantajoso. Consiste na incorporação de todas as unidades, processos e operações normalmente associados ao tratamento convencional de lodos ativados, quais sejam decantação primária, oxidação biológica, decantação secundária, porém em único tanque. Então, o processo de lodos ativados com fluxo intermitente pode ser utilizado também na modalidade de aeração prolongada, quer dizer, posso introduzir uma aeração para otimizar o processo, para ajudar na oxidação e na oxigenação para a massa microbiana presente no tratamento. Quando o tanque é único, passa a incorporar também a unidade de digestão do lodo, quer dizer, um único tanque, que vai ocorrer toda essa etapa de decomposição da matéria orgânica, estabilização do lodo, decantação do lodo. Filtros biológicos de baixa carga, ainda processo secundário. Um filtro biológico compreende basicamente um leito de material grosseiro, muito usado britas, né, pedras, aquelas pedras pretas, né, tipo brita, de tamanhos maiores, ripas, material plástico, ou seja, um material suporte. Já vi utilizar pedaços de bambu cortados assim, em pedaços. Enfim, funcionam como um suporte para quê? Para os micro-organismos, sobre qual os esgotos são aplicados sob a forma de gotas ou jatos. Então, os filtros biológicos são sistemas aeróbios, pois o ar circula nos espaços vazios entre as pedras, fornecendo o oxigênio para a respiração dos micro-organismos. A ventilação é usualmente natural. A aplicação dos esgotos sobre o meio é frequentemente feita através de distribuidores rotativos, movidos pela própria carga do líquido.
a movimentação hidrostática do esgoto. Quer dizer, fica girando e distribuindo o esgoto sobre essas pedras que estão dispostas, formando um filtro. E ali os micro-organismos nessas pedras vão se desenvolvendo, vão se acumulando. E a hora que o esgoto vai passando ali, vai tendo então o contato com esse micro-organismo que vai se alimentar da matéria orgânica. Então o líquido escoa rapidamente pelo meio suporte. No entanto, a matéria orgânica é absorvida pela película microbiana, ou biofilme, também usado esse termo, ficando retida um tempo suficiente para a sua estabilização. Então também é muito utilizado o filtro biológico. Baixa carga pelo volume de esgoto que o filtro recebe. Aí aqui os filtros são normalmente circulares, podendo ter vários metros de diâmetro. Tá vendo? Pode ser de alvenaria, parcialmente enterrado, com a saída no fundo, pode ser também construído de metal, com fundo cônico. Mas aqui seriam as pedras que ficariam aqui dispostas umas sobre as outras, permanecendo espaços entre elas. E aqui esses braços simulando, né, que são rotativos, o próprio líquido entra aqui assim, passa, né, por baixo, na verdade aqui entra por aqui, mas é distribuído por gotejamento, jatos, enfim, e ele fica circulando e o esgoto sendo adicionado aqui no filtro. Aí passa, né, pelas pedras contendo o biofilme, os micro-organismos, e sai pelo fundo tratado, né, realizando essa etapa do tratamento. Então é uma opção para o tratamento secundário. Então o que a gente viu? O uso de lagoas facultativas, anaeróbias, aeradas, lagoas aeradas, filtros biológicos, né, então filtros rotativos, de baixa carga. Aí tem os filtros biológicos de alta carga, a característica é a mesma, são conceitualmente similares aos de baixa carga. No entanto, por receberem uma maior carga de poluição, de matéria orgânica, de DBO, por unidade de volume de leito do filtro, o requisito da área é menor. Em paralelo, tem-se também uma ligeira redução na eficiência de remoção da matéria orgânica e a não estabilização do lodo no filtro. Outra forma de se melhorar a eficiência dos filtros biológicos ou de se tratar esgotos mais concentrados em matéria orgânica através da utilização de dois filtros em série. Quer dizer, um filtro, depois outro filtro para complementar o que o outro não conseguiu remover, denominado como um sistema de filtros biológicos de dois estágios. Quer dizer, um filtro, o que sai de um filtro, o efluente que sai de um filtro vai para um outro, para um novo filtro, já, né, com a carga poluidora diminuída, não sobrecarregando, portanto, o segundo filtro e melhorando o nível de remoção desejado. Existem ainda os biodiscos, aqui são tanques, especificamente são tanques, são vários discos sobrepostos, metade fica mergulhado na massa líquida, no esgoto, metade fica para fora pegando oxigênio e fica girando. E aqui forma-se também o biofilme, o mesmo que forma ali nas pedras dos filtros biológicos, aqui também forma e aí vai tendo contato com o esgoto. Também aqui é processo contínuo, não é batelada. O processo consiste de uma série de discos ligeiramente espaçados. Quer dizer, não é um grudado no outro, tem um espaço entre eles. Montados num eixo horizontal, os discos giram vagarosamente, são metálicos normalmente, e mantêm em cada instante cerca de metade da área superficial imersa no esgoto e o restante exposta ao ar. Então, os sistemas biodiscos são utilizados principalmente para o tratamento de esgotos de pequenas comunidades, devido ao volume aqui assim desse tanque. Não se teria que ter um tanque gigantesco e esse eixo grande também com vários discos. Mas olha aqui no caso especificamente, né, a gente tem aqui o uso de um decantador primário para não sobrecarregar essa etapa aqui do tratamento biológico. E aqui como fica girando, ainda eu necessito aqui assim da saída do esgoto dos biodiscos, preciso ainda de um decantador, porque aqui como fica em movimentação, a decantação é muito pequena.
Por isso que ainda precisa de uma unidade de decantação para a formação do lodo secundário que deve ser tratado, para depois fazer o descarte nos corpos receptores. Tá vendo que o uso de lagoas, quando tem aeração, precisa de uma outra lagoa para decantação também, né? Já aquela lagoa aerada, né, devido à aeração, né, que não deixa decantar, eu preciso associar a uma outra lagoa para ocorrer a decantação. Aqui mesma coisa, devido à movimentação, eu preciso de um tanque, no caso aqui, para realizar a decantação. Ó, sistema fossa séptica, filtro anaeróbio. É um outro processo. Como eu falei, não existe uma receita, né, pronta. Existem os métodos, os equipamentos, as técnicas. E você acaba associando, adotando essas técnicas que vão atender a sua necessidade de remoção. Então, o sistema de fossas sépticas, seguidas de filtros anaeróbios, tem sido amplamente utilizado em nosso meio rural, tá vendo? Mais em zona rural que é utilizado, em comunidades de pequeno porte que esse tipo de sistema consegue atender. O filtro anaeróbio apresenta alguma similaridade conceitual com os filtros biológicos aeróbios. Em ambos os casos, a biomassa cresce aderida a um meio suporte, que são também usualmente pedras. Tá vendo? Então eu vou ter aqui grade também, desarenador, medidor de vazão, a fossa séptica. Então aqui o efluente dela, que vai gerar um lodo já aqui assim. A própria fossa séptica ocorre degradação aqui e o efluente dela vai passar por um filtro, que às vezes pode ser enterrado, pode ser num tanque, com meio suporte, que normalmente podem ser pedras, bambu, para finalizar o tratamento. Então aqui vai ter um biofilme aderido ao suporte, ao meio suporte. O efluente da fossa passa por aqui e vai percorrer, tá vendo, com fluxo ascendente, de baixo para cima, e vai sair aqui por cima e ser encaminhado para um corpo receptor. E se não tem um corpo receptor? Às vezes não tem um corpo hídrico perto, é um problema, não é? O que você deve fazer? A injeção direta no solo. A injeção direta no solo dessa saída aqui do filtro anaeróbio, associado à fossa séptica. Então, gerou o efluente, você vai e injeta no solo, caso não tenha um corpo receptor. Parece ser drástico, mas a nível de saúde, de saneamento, é melhor do que deixar exposto esse efluente que sai do filtro anaeróbio. Reator anaeróbio de manta de lodo. Manta de lodo. É isso aqui, a manta de lodo, é essa parte aqui representada, mais escura embaixo, mais claro em cima, assim. Mas aqui eu tenho o acúmulo dos micro-organismos no lodo. O lodo se forma da matéria orgânica que sedimenta e que estabiliza aqui por ação dos micro-organismos. Parece um barro marrom escuro, vamos falar assim, que é o lodo formado pela decantação da matéria orgânica estabilizada pela ação dos micro-organismos que estão presentes no esgoto, que vão acumulando aqui nesse lodo. Então olha aqui, a grade, desarenador, medidor de vazão, o esgoto é injetado por baixo, vendo? Ele percorre um fluxo ascendente, por isso que é usado esse termo reator anaeróbio de fluxo ascendente, RAFA, ou WASB, o ASB do inglês. Então, nestes reatores, a biomassa cresce e dispersa no meio, cresce aqui nesse lodo aqui, assim. E não aderida a um meio suporte, não tem, né, pedras aqui, assim, suporte, britas, né? Então não tem um suporte que é incluído no processo, que é adicionado aqui assim, como no caso dos filtros biológicos. A própria biomassa ao crescer pode formar pequenos grânulos correspondente à aglutinação de diversas bactérias. Esses pequenos grânulos tendem a servir de meio suporte para outras bactérias. E de tempo em tempo esse lodo vai crescendo muito, e isso aí é ruim, que diminui o volume para conter o esgoto, e aí ele deve ser removido. Existem drenos aqui
lateralmente ao tanque, então é um tanque de aço carbono, construído de aço carbono de fundo cônico. Então aqui assim, mostra que eu posso tirar o lodo por aqui, mas existem normalmente retiradas laterais aqui para chegar no nível que você precisa. Não tira tudo. Se não tem o lodo no início, o processo não é muito eficiente. Quando se inicia a estação de tratamento de esgoto, ou você empresta lodo de uma outra estação, isso é comum de se ocorrer, para já iniciar o processo já com uma certa eficiência, ou então você tem que esperar formar, né, e só vai formar com o tratamento ocorrendo. Então, por isso que é de boa prática emprestar lodo de uma outra estação. A nível de indústria, se for feito isso, emprestar lodo de outra empresa que seja similar, de processo similar, porque o lodo já vem adaptado àquele tipo de efluente, as bactérias presentes ali, assim. Então a própria biomassa, como eu falei, cresce e pode formar pequenos grânulos e vai aumentando isso. Então, periodicamente é removido e deve ser tratado. Esse lodo deve passar por secagem, em tanques de drenagem, centrifugação, que é usado aqui em Uberlândia, que agiliza o processo, não seca totalmente, né? Poderia, após a centrifugação, complementar o processo de secagem em leitos de secagem, que seria britas, enfim, onde o lodo ficaria ali e a água ainda percola e vai secando com a ação do sol também, só que é mais demorado e preciso de espaço físico para isso. Disposição do efluente no solo, tá vendo? As formas mais comuns para disposição final de efluentes líquidos tratados são os cursos d'água e o próprio mar, né? Então, no entanto, a disposição no solo é também um processo viável e aplicado em diversos locais do mundo. A aplicação de esgotos no solo pode ser considerada uma forma de disposição final de tratamento, nível primário, secundário ou terciário, ou ambos. Porque ali vai ter retenção dos sólidos, enfim, né? E vai ocorrer a degradação pelos micro-organismos presentes no solo, e aí você está então dando um destino correto, adequado, não deixando a céu aberto, escorrendo, exposto esse esgoto e proporcionando contaminação ambiental, com problema de saúde para as pessoas. Então, os esgotos aplicados no solo produzem a recarga do lençol subterrâneo ou a evapotranspiração, quer dizer, ou ele chega até o lençol freático tratado, né, o esgoto tratado, ou então vai ocorrer a evaporação, né, por ação do sol, enfim, quer dizer, uma parte pode chegar até o lençol, uma parte pode ser evaporada. Então o esgoto supre as necessidades das plantas, tanto em termos de água quanto de nutrientes. É usado aqui o que a gente chama também de fitorremediação, usar plantas específicas que absorvem a carga poluidora, que tem a capacidade de absorver a carga poluidora. Bananeira é muito utilizada, que ela tem as raízes que absorvem muito a carga poluidora, então ajuda também na remoção de nutrientes. Infiltração lenta pode ser feita, tipo irrigação. Na irrigação, os esgotos são aplicados no solo para fornecer a água e os nutrientes necessários para aumentar o crescimento das plantas. A infiltração lenta é um sistema que requer a maior área superficial por unidade de esgoto tratada. Por outro lado, é um sistema natural com maior eficiência, é mais barato também, né? Você usa o próprio solo, só que dependendo do volume que você precisa, vai ser necessário uma área grande para fazer essa disposição, essa infiltração lenta do esgoto. Aí tem infiltração rápida. Na infiltração rápida, os esgotos são dispostos em bacias construídas em terra, rasas e sem revestimento. O líquido passa através do fundo poroso e percola em direção à água subterrânea. Então a aplicação é feita de maneira intermitente, quer dizer, não é contínuo, é intermitente. Coloca, para, depois coloca mais esgoto, para novamente, de forma a permitir um período de descanso para o solo, para ele não ficar sobrecarregado. Então, neste período, o solo seca e restabelece as condições anaeróbias.
Desculpa, as condições aeróbias, desculpa. As condições aeróbias são mantidas e ele volta a ter a capacidade de absorver o esgoto. Ele não fica saturado, não fica super saturado e consegue manter as condições de aerobiose. Devido às taxas de aplicação serem mais elevadas, as perdas por evaporação são pequenas e a maior parte do líquido percola pelo solo, sofrendo assim o tratamento e chegando posteriormente ao lençol freático. A infiltração subsuperficial. Nos sistemas de infiltração subsuperficial, o esgoto pré-tratado é aplicado abaixo do nível do solo. Os locais de infiltração são preparados em escavações enterradas, preenchidas com um meio poroso. Tá vendo? Você já não injeta por cima, você já faz um preparo do solo com um meio poroso e injeta-se por baixo, né? Lógico, vindo de cima, mas via tubulação, mas não é jogado em cima para percolar, para chegar nesse meio, você já injeta por baixo. Então, uma estrutura escavada que permite um livre fluxo dos esgotos e proporciona o armazenamento dos mesmos durante vazões de pico. Então, o esgoto penetra no solo, onde ocorre o tratamento complementar. Ao final, os esgotos tratados juntam-se à água subterrânea local, fluindo com a mesma. Aplicação com escoamento superficial. Os esgotos são distribuídos ao longo da faixa superior de terrenos com uma certa declividade, que favorece o escoamento, né? Essa declividade, através do qual escoam até serem coletados por valas na parte inferior. Então, os terrenos utilizados possuem normalmente uma baixa permeabilidade, não são muito permeáveis. Solo argiloso é um tipo de solo pouco permeável. A percolação pelo solo é, portanto, baixa, com a maior parte do líquido escoando superficialmente. Parte do líquido é também perdida por evapotranspiração. E a aplicação dos esgotos é também intermitente. Não é muito utilizada essa técnica, né, de percorrer pelo solo e ser coletado depois do declive em valas. Não é muito eficiente também. E aí, por fim, o tratamento terciário. Então, remove poluentes específicos, micronutrientes e patogênicos, além de outros poluentes não retidos nos tratamentos primário e secundário, os chamados recalcitrantes ou não biodegradáveis. Esse tratamento é utilizado quando se deseja obter um tratamento de qualidade superior para os esgotos, um nível de remoção maior. Nesse tratamento, remove-se compostos como nitrogênio, fósforo, além da remoção completa da matéria orgânica e remoção de cor também. Todos os processos de tratamento do esgoto resultam em subprodutos. Material gradeado, areia, a escuma. A escuma é o processo da flotação, aquele material que fica em cima após a remoção, né, a formação de coágulos, enfim, em vez de decantar, ele flota. Aquele material recebe esse nome de escuma. Lodo primário, lodo secundário, que devem ser tratados para serem lançados no meio ambiente. Aí vamos continuar em outra aula falando também mais aí do tratamento terciário. Então, finalizando o trabalho com o objetivo mais amplo do tratamento de esgoto, no qual o tratamento de esgoto é analisado e classificado através dos níveis, né, preliminar, primário, secundário e terciário, em que o tratamento preliminar destina-se principalmente na remoção de sólidos grosseiros e areia, o tratamento primário destina-se na remoção de sólidos que conseguem sedimentar e sólidos flutuantes, e tratamento secundário tem como objetivo a remoção da matéria orgânica dissolvida e partículas finas também ainda em suspensão. E por fim o tratamento terciário, que faz a remoção de poluentes específicos, micronutrientes e patogênicos. Mas é isso, e aí depois vamos continuar numa outra aula complementando este assunto.